E aí, jovens, tudo certo? Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desfragmentação e limpeza de disco no Windows 10, ok? Antes de dar sequência, então, no videozinho, não esqueça de dar like aqui nesse vídeo, se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E lá em cima, ó, @prof.josuel, além do Instagram, agora estamos também com threads, tá? O mesmo arroba em ambas as redes sociais, prof.josuel, certo? Então, primeiramente aqui, o que é a desfragmentação de disco, né? O desfragmentar e otimizar unidades no Windows 10, ele é uma ferramenta utilizada para otimizar unidades do computador, né? Então, o que é desfragmentar, né? Fragmentos é um monte de pedacinho. O desfragmentador, ele vai juntar todos esses pedacinhos e otimizar o computador. Como assim? Muito bem, vamos ativar a canetinha aqui, né? Como é que é salvo esses arquivos fisicamente no computador? Logicamente, a gente sabe que o arquivo, ele tá um íconezinho dentro de uma determinada pasta, né? Ficou muito feio esse disco aqui. O arquivo, ele tá um íconezinho apenas dentro de uma pasta, dentro de um determinado local. Mas fisicamente lá no disco, esse arquivo ele tá em fragmentos, em pedacinhos. Ele tá assim, ó. E aí o processador e o sistema operacional, ele tem que juntar os dois, né? Eles têm que juntar todos esses pedacinhos, unir todos e ordenar isso num arquivo para abrir para o usuário, tá? Então, fisicamente, esse arquivo ele está em fragmentos. Conforme a gente vai utilizando, editando, utilizando esse arquivo, ele vai criando mais fragmentos. Então, o sistema operacional e o processador terão que juntar mais pedacinhos. Isso, com o tempo, quanto mais fragmentos, mais demorado vai ser o processo, né? Porque imagina, aqui a gente está falando de um arquivo não é tão lento assim, mas imagina vários arquivos, vários processos dentro do computador. O computador começa a perder a velocidade. Para otimizar, então, o usuário pode utilizar o desfragmentar e otimizar unidades, que está disponível nas ferramentas administrativas do sistema operacional, tá? Aqui a gente abre o Windows 10, vai até o F, e aí tem ferramentas administrativas, e aqui, ó, desfragmentar e otimizar unidades, e a limpeza de disco que a gente já vai ver, tá? A limpeza de disco é utilizado para limpar o disco de arquivos temporários da internet ou demais arquivos de menos importância para o sistema operacional. Então a limpeza ele pega arquivos que não são tão essenciais assim para o sistema operacional e faz uma limpeza. Isso também ajuda a melhorar um pouco a velocidade do computador. Qual a diferença entre um e outro, tá? O que eu esqueci de falar é que a otimizador de unidades ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? E aqui ele vai abrir o disco, o usuário seleciona e otimiza ele, tá? Tem computadores que pode ter mais discos, né? Por exemplo, o meu aqui tem um disco C e o disco D, então o usuário seleciona qual disco deseja otimizar e trabalhar. Qual a diferença? A diferença é que o desfragmentador, né, e otimizar, ele não apaga arquivos. Imagina uma estante bagunçada lá que tu precisa arrumar essa estante, né? E tu não tem nada para botar fora. Tudo que está naquela estante tu quer. O que tu vai fazer? Vai organizar ela para deixar mais ajeitadinha, mais bonitinha, né? Mas agora imagina essa mesma estante que ela, além das coisas que tu tem lá, ainda tem uns lixos, negócio, aí sim, aí tu vai fazer uma limpeza. No caso do desfragmentar, ele vai apenas organizar o disco, nada vai ser excluído, tá? Ele vai apenas organizar como é que se comporta esses arquivos dentro do disco, como é que está organizadinho para otimizar, para ficar mais à mão, né? Igual a gente, que a gente otimiza, a gente dá uma ajeitadinha no nosso ambiente de trabalho e tal, organiza as coisas para ficar mais prático de pegar. É a mesma coisa que faz. A limpeza não, a limpeza de disco ela pega os arquivos não essenciais para o sistema operacional e apaga. Então, ambos estão disponíveis nas ferramentas administrativas. Na janelinha, o usuário seleciona aqui o que vai querer apagar, né? E clica em OK para apagar esses arquivos. Arquivos de internet temporários, né? Arquivos que o sistema operacional, o sistema operacional e os navegadores utilizaram uma vez e não usa mais. Ou arquivos da lixeira. A lixeira também ocupa espaço, né? Porque a lixeira é um meio termo entre o arquivo estar no computador e o arquivo está excluído de fato. Então, ela também ocupa um espaço dentro do sistema operacional, dentro do disco. Então, se um arquivo está muito tempo lá na lixeira, cabe ao usuário decidir se esse arquivo é útil ou não, né? Se não é mais útil, apaga de vez, esvazia a lixeira e libera espaço e acaba otimizando também o computador. E é aí que está. As bancas, em geral, tentam te confundir
coloca um otimizador de unidades e dizer que vai apagar os arquivos e tal. E como a gente viu, o otimizador não apaga, tá? Eles vão tentar... Eu trouxe esses dois assuntos propositalmente, porque as bancas costumam deixar eles bem próximos, assim, tentar confundir o candidato, tá? Então, uma questãozinha aqui, ó, da banca objetiva, que diz o seguinte, questão aplicada agora no ano de 2022. No Windows 10, otimizar as unidades pode ajudar o computador a funcionar melhor e a iniciar mais rapidamente. Para otimizá-las, é possível utilizar a ferramenta nativa. Nativa quer dizer que já vem instalado dentro do computador, né? Denominada limpeza de disco, desfragmentador de disco, Windows Defender ou Backup. Aqui está o desfragmentador de disco, é o nosso gabarito, letra B de bola. Ele está falando em otimizar as unidades, né? Não está falando em limpar, em apagar, então não é limpeza de disco. Windows Defender, ele é uma ferramenta de segurança, né? Tem o Firewall, tem um antivírus lá dentro do Windows Defender. Backup é ferramenta de cópia de segurança, então não, tá? Próxima questãozinha aqui é uma questãozinha da banca IBAD, também no ano de 2022, aqui no Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça. Pedro quer remover arquivos temporários ou desnecessários para aumentar o espaço em disco no seu microcomputador com Windows 10. Das ferramentas administrativas seguintes, Pedro deve utilizar gerenciamento do computador, limpeza de disco, desfragmentar e otimizar unidades, monitor de recursos e informações do sistema. Tá vendo? Mais uma vez, uma questão está pedindo outra coisa diferente, mas os dois caras estão ali junto, um pertinho do outro. Mas dessa vez o gabarito é letra B de bola, mas dessa vez é limpeza de disco aqui, o gabarito, certo? Então nunca confunde. Limpeza, ele apaga os arquivos para liberar espaço, e liberando espaço também acaba melhorando um pouquinho a velocidade, né? Porque não vai ter mais lá os arquivos desnecessários. Desfragmentar e otimizar, ele vai apenas organizar o computador, como é que se comporta esses arquivos, como é que os arquivos estão organizados dentro do disco, certo? Encerramos aqui esse vídeo, né? Espero que seja positivo para vocês, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Não esqueçam, não é inscrito no canal, se inscreve, comenta se tu tem algo a acrescentar e tal. E tem a nova rede social aqui, o Threads, @prof.josuel, além do Instagram que tu pode seguir, tem mais dicas de informática lá, mais informações, certo? Até mais e bons estudos!